Se você não está acostumado a ver pessoas passando fome, no dia que você vê, você se comove grandemente. Mas se você já está envolvido em uma célula, em que aquilo beira a sua porta, em que ao abrir a porta de manhã você vê crianças passando fome, porque você reside em um lugar pobre, simples, aquilo com o tempo passa a ser natural e normal, e não te escandalizar mais, o que está errado, porque nós temos que ter um papel social, diante da sociedade e diante de Deus. Então o homem é produto do meio, o meio molda o caráter do homem. Aí a segunda coisa, primeiro a família, segundo o meio em que ele vive. Terceiro, a formação intelectual ou o senso comum. Você cresce, recebe a educação do pai, foi criado em um contexto social, aquilo de alguma maneira exerceu influência sobre o seu caráter, sobre quem é você, sobre a sua postura, sobre as suas ações, sobre as suas ideias, sobre as suas decisões. E aí você cresce, você vai cursar uma faculdade, e aí o curso que você escolhe também molda o seu caráter e a sua maneira de ver o mundo. Ou se você não pôde cursar uma faculdade, mas existe uma coisa chamada senso comum, que é a inteligência comum, que é a experiência, que é adquirido pelo feeling, pela experiência, pelo sentimento. O feeling dos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque o feeling do norte-americano é pela experiência, do brasileiro é pela intuição, eu acho. Daí eles se darem melhor no mercado do que nós. Mas vamos voltar para a palavra. Esse é o terceiro, formador do seu caráter e do seu perfil. O quarto é a formação cristã. Quer ela exista, quer ela não exista. Você recebe uma formação cristã quando você nasce. Seja essa que você está aqui essa noite, ou seja aquela antiga que você recebeu. E que ao longo do tempo, você lendo a Bíblia, você viu que havia uma diferença do que estavam te ensinando e do que estava escrito aqui na palavra da vida. Queria que a igreja se concentrasse. Então, o não ter formação cristã também influi no seu caráter. Porque você cresce uma pessoa, não vou dizer ateu, mas uma pessoa sem temor de Deus. Uma pessoa sem temer a Deus. Uma pessoa que faz coisas horríveis, faz coisas malditas e não tem o temor de Deus. Porque o caráter dela já está deturpado. O que foi que Paulo chamou de mente cauterizada pelo pecado? Cauterizada, envolvida, englobada. Na biologia chama fagocitada. Completamente envolvido pelo pecado. E tudo é normal, e tudo é comum, e tudo é natural. Mas a noiva de Cristo não é assim. A noiva de Cristo está ligada com Deus. Essas quatro coisas formam ou têm grande influência sobre o seu caráter e quem é você. Só que quando você está nessa fase aqui que esses jovens estão, para aquela ali dos adolescentes para os jovens, existe um eu imaginário. Quem é professor sabe muito disso. Existe o amiguinho imaginário, a namorada imaginária, o emprego imaginário. Tem uns que criam a sogra imaginária, a esposa imaginária. Por que criar o eu imaginário? Quando é que o homem que não tem Deus cria o eu imaginário? É quando ele se depara com as frustrações. É quando ele vê que o tempo passou e que a vida dele não evoluiu. É quando ele vê que o tempo passou e o tempo cobra ao tempo, o tempo que o tempo deu ao tempo, ele pede de volta. Ele te dá um certo tempo e depois ele diz, agora vamos prestar conta. E a sociedade presta conta com você. Daí você tem um advogado, Jesus Cristo e Yeshua, para lhe justificar os seus atos, justificar as suas atitudes, justificar, meu irmão, os nossos momentos de loucura, os momentos que somos completamente loucos.
Por isso que a Bíblia diz: louco, e se essa noite pedirem a tua alma, como te apresentarás a Deus? E aí você cria o eu imaginário. O eu imaginário pode ser um aperfeiçoamento do seu eu. Você diz: eu gosto da minha vida, mas se fosse assim, era melhor. Se fosse desse jeito, eu tenho esse carro, mas se eu tivesse aquele 4x4, era que era melhor. Eu visto essas roupas, mas se eu vestisse aquelas outras, era que era melhor. Então você começa a querer aperfeiçoar quem você é. E existe o outro, eu imaginário, que esse é o estágio pior ou o fundo do poço. Que é quando você cria o eu completamente oposto a quem você é. Aí quando você se depara, meu irmão, com os fracassos da sua vida, com os fracassos que Satanás fez, quando você plantou, quando você aguou, e você não tinha Deus no coração, e nada saiu da terra, porque Deus é quem manda a chuva sobre a tua lavoura, meu irmão. Deus é quem manda a chuva sobre os teus sonhos. Deus é quem faz a terra dar o pão e o fruto ao homem. Paz na terra aos homens de bom coração. Tem lá no Sermão da Montanha. Deus manda a chuva, mocidade, sobre os vossos sonhos. Plantem em Deus. Peçam a semente da mão de Deus. Plantem com amor e com fé, e Deus mandará a chuva, e tu colherás frutos o ano inteiro, e não haverá escassez de sonhos. Deus diz lá em Jeremias: eu vos dou sonhos de futuro e de esperança, e não sonhos de terror. Eu vos dou sonhos de futuro e a esperança de Jesus, diz o Deus de Israel. Sonhos de futuro e esperança. Isso engloba tudo. Isso fala tudo. Acreditem em Deus. Não vivam um eu ou uma vida fictícia, imaginária, cheia de frustrações, cheia de mágoas, consumida, envolvida pelo diabo. Não plante não, está plantando de novo. Está lá o crente, com arado, tratando a terra. Aí o diabo chega e diz: ano passado você plantou e não deu nada, vai plantar de novo, não vai dar nada não. E Deus diz essa noite, para a igreja dele: planta que vai colher, e colher com abundância, e colher com fartura. Repreenda, meu irmão, essa noite o imaginário e o fictício, e viva uma vida real com Cristo, e viva um cristianismo real com Deus. Aí nós vamos mais à frente agora, meu irmão. Eu falei sobre você crescendo, o eu imaginário, e agora eu vou falar quem é você na boca das pessoas. Que isso também constitui você. Isso também é você. Quem eu sou na boca do pastor. Quem eu sou na boca das crianças. Quem sou eu na boca dos adolescentes, dos jovens. Quem sou eu na boca das senhoras. São tudo visões diferentes. Porque são épocas diferentes. São experiências diferentes. Às vezes, eu jovem, vejo um jovem cometendo torpeza. Eu sinto às vezes vontade de chegar e repreender com mais braveza. Já um pastor vivido, experiente, maduro, ele chega e prega com amor. Talvez já o outro jovem diga que é normal. E aí vai a divisão de cada um. E aí qual é a visão certa? A visão certa você tem que pedir a Jesus. É a visão de Deus que é a visão certa. Tudo que for desfazer, perguntar a Deus.